No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje moura-se o renomado professor, pesquisador e escritor João Oliveira, de 75 anos. Nascido na pequena vila de Serra do Sol, região do interior da Bahia, João sempre foi um homem simples, mas de grande sabedoria. Filho de humilde família campeira, João cresceu entre a Matual e a biblioteca paterna, onde aprendeu a amar as letras e o sol da ciência. Formou-se em Educação Física e Biologia na Universidade Federal da Bahia e passou quase 50 anos ensinando na sua terra natal. Dedicado ao estudo do meio ambiente, João é considerado um dos pioneiros da proteção da fauna da região nordestina. Ele foi um dos fundadores do Grupo de Estudos em Fauna Silvestre da Bahia, GEF, e em 2015 recebeu a Medalha de Ouro pelo Ministério da Cultura pelo seu trabalho inovador em conservação ambiental. Em 2019, João publicou o livro Vozes das Árvores, um relato sobre suas experiências na proteção do meio ambiente e uma homenagem às comunidades tradicionais que vivem em sintonia com a natureza. O livro recebeu o Prêmio Jabuti, considerado o maior prêmio literário do Brasil. João também foi professor de Educação Física e Biologia em várias escolas da Bahia. Em sua homenagem, uma escola pública na cidade de Água Clara recebeu seu nome. Muitos de seus ex-alunos tornaram-se sucesso profissionais, sendo muitos deles inspirados pela sabedoria e carinho que o professor João sempre demonstrava em relação aos jovens. Em sua vida pessoal, João era uma figura amada por todos. Casado há quase 50 anos com sua esposa Isabel, falecida em 2017, ele deixou para trás 2 filhos e 4 netos. Kim_Start assista. Kim_Start assista. Herdaram a paixão pelo meio ambiente de seu avô. Ele sempre se dedicava às plantas em seu jardim e escrevia poemas sobre o amor pela natureza. Seu escritório era um santuário de livros, cartas e fotografias que testemunhavam sua vida dedicada à ciência e à educação. O velho sobrado onde João morava é um lugar marcado por suas presenças. O rastro de seu passo na casinha pode ser sentido no aroma do café, servido sempre em xícaras de vidro grossos, ou em sua antiga vitrola que tocava canções de seus tempos de juventude. A casa de João era um lugar seguro e acolhedor para todos que entravam, e seu leito nunca mais esteve sem a presença de seu cachorro fiel, Lua, que lhe acompanhou por 20 anos. João Oliveira será sempre lembrado como um verdadeiro cidadão honrado, um líder em sua área e um homem que se dedicou ao bem-estar de todos. Ele deixou para trás uma herança incalculável e seus ideais continuarão a inspirar muitas gerações por vir. Nesta quarta-feira, o Telejornal da Globo dedicou um espaço inteiro à vida de João Oliveira. No programa Gente que Faz, a apresentadora Thaís Borges relembrou as conquistas do professor e pesquisador, e o escritor e crítico literário Dante Pinheiro _Start assista. Pavimentou: João era um verdadeiro poeta da natureza. Seu trabalho foi fundamental para a proteção das espécies em risco na Bahia. Em seu leito de morte, João recebeu uma visita especial do governador da Bahia, que lhe entregou a Ordem de Mérito do Trabalho pelo serviço prestado à comunidade. E neste dia de hoje, o jornal Correio da Manhã publicou um artigo com destaque sobre a vida e obra de João Oliveira, intitulado Um Herói da Natureza Despede-se, mas suas raízes continuam vivas. No seu último dia, João estava em paz, rodeado por seus amigos e familiares. Ele falou poucas palavras, mas seu olhar disse tudo: a gratidão por uma vida dedicada ao serviço de outros, a proteção do meio ambiente e a busca da conhecência. No entardecer dessa triste data, o Rádio Nacional lembrou da vida de João Oliveira em um especial chamado O Legado de um Guardião da Natureza. A música escolhida para encerrar essa homenagem foi A Voz do Sol, uma composição própria de João, que cantava: Vou deixar minhas raízes no solo e continuarei crescendo,
sem medo à vida é um rio que nos leva, mas a natureza nos abraça, para sempre. Assim, a luz do sol se escondeu no horizonte, enquanto o país despedia-se de um verdadeiro ídolo da ciência e da educação. No final, o velho relógio de Cuco parou, e a casa de João Oliveira ficou um pouco mais silenciosa, mas seu legado viverá para sempre nas plantas, nos livros e no coração de todos que foram tocados pela sabedoria de um verdadeiro mestre. Na tarde ontem, Maria Lúcia Ferreira, mulher de caráter tenaz e de inquestionável integridade, faleceu aos 79 anos em seu lar amado, na pequena cidade de Nova Aurora, no interior do estado de Minas Gerais. Criada numa família humilde, filha mais nova dentre 6 irmãos, Maria Lúcia soube desde cedo o verdadeiro valor da solidão e o privilégio da simplicidade. Crescida num ambiente de trabalho duro, ela aprendeu a valorizar o tempo livre e a importância do descanso. Nesses momentos, Maria Lúcia encontrava seu refúgio em seus queridos jardins, plantando flores e cuidando de suas orquídeas, que eram para ela uma forma de espelhar a beleza interior de cada um. Maria Lúcia estudou agricultura em sua juventude. Logo após, trabalhou por muitos anos no Ministério da Agricultura como técnica em proteção ambiental. Ela foi uma das principais responsáveis pelo reconhecimento legal de várias reservas florestais em todo o país, lutando sem parar pela preservação do meio ambiente e pelos direitos dos trabalhadores rurais. Ela foi agrônoma-chefe da Associação Nacional de Produtores de Frutas Cítricas, onde liderou projetos de desenvolvimento sustentável para agricultores do Norte e Nordeste brasileiros. Por seus esforços, Maria Lúcia recebeu a Ordem do Mérito Cultural em 2015, por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Maria Lúcia foi casada com José Carlos Ferreira, um homem que está artista. De caráter fermoso e coração imensamente bondoso, até sua trágica morte em 2016, quando ele sofreu um acidente de ônibus na rodovia que ligava a cidade de Nova Aurora ao estado vizinho. Esse acidente marcou profundamente a vida de Maria Lúcia, que desde então se dedicou a cuidar de seus netos e à preservação do legado de seu querido marido. A senhora foi artista. Letrada em música e sempre gostou de tocar violão para suas filhas quando elas eram meninas. Ela também adorava cozinhar e compartilhar com quem estivesse por perto, sempre colocando no centro da mesa um delicioso pão de queijo caseiro. No entanto, a vida de Maria Lúcia não ficou exempta de dificuldades. Em 2019, ela foi diagnosticada com glaucoma e perdeu a visão progressivamente até ficar completamente cega. A mulher, no entanto, nunca se desesperou e continuou a ler seus livros preferidos de autores brasileiros em sua versátil leitura digital, sempre com auxílio de sua filha mais nova. Em seu último ano de vida, Maria Lúcia sofreu com a traição de uma pessoa próxima, que lhe causou grande sofrimento e dor. No entanto, ela nunca perdeu a fé em Deus e continuou a orar todas as noites, sempre esperançosa em um amanhã melhor. No último mês de sua vida, Maria Lúcia foi homenageada pela Biblioteca Municipal de Nova Aurora por seu trabalho em prol da educação e da proteção ambiental no estado de Minas Gerais. A senhora sempre se destacou na escola, onde lecionou por mais de 20 anos como professora de literatura, e onde suas alunas sempre a lembram com afeto e gratidão. Maria Lúcia Ferreira foi uma mulher exemplar, cuja vida marcou profundamente aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la. Seu nome foi citado no telejornal da Globo às 19 horas, e a sua história de luta e coragem será contada nas salas de aula por muitas gerações futuras. Ela será lembrada pela fragrância dos jardins que plantou com as próprias mãos, e pelo som do violão que tocava ao amanhecer, quando o sol derramava seus primeiros raios na cidade de Nova Aurora. E como homenagem à sua vida dedicada a preservar o meio ambiente e a natureza, uma rua da própria cidade receberá seu nome, perpetuando para sempre a memória de Maria Lúcia Ferreira, mulher tenaz, sábia e amada. Anitta, Larissa de Macedo Machado no mundo real, é uma voz viva, uma dança em si mesma, um ritmo inconfundível que pulsa em cada batida do seu coração. A cidade de São Paulo a abraça como sua própria, a enxergou em suas ruas e bares, cantando ao lado das gerações mais novas, sem saber que, um dia, uma das delas se tornaria uma lenda, uma princesa da música. Desde pequena, Anitta despertava a curiosidade. Sua voz era tão suave como a dos pássaros que voam ao amanhecer em seus jardins.
Mas não foi apenas pela beleza de suas canções que a gente se encantou. Foi o seu carisma, esse brilho que ela tinha nos olhos quando cantava, um fogo vivo que acendeu a cidade de São Paulo, deixando tudo em chamas com sua força, autenticidade e versatilidade. A música era o seu refúgio, o lugar onde ela encontrava sua alma perdida, onde se despedia das dificuldades da vida, onde se transformava em um ser mais forte, mais capaz de enfrentar qualquer obstáculo que vinha à frente. E aos poucos, o mundo inteiro começou a se perceber disso. Anitta não era apenas uma artista, mas sim uma mensageira, uma voz que se eleva acima do silêncio e quebra as barreiras culturais, linguísticas, nacionais. Sua música é a voz de uma geração, um grito de liberdade, de amor, de paixão e de esperança. Ela nos leva às R_start e ir das dificuldades, ao sentir o coração batendo em ritmo sincopado, ao viver a vida em suas mais intensas emoções. A música é o sangue que corre pelos seus vértices, um pulso inexorável que nos leva para dentro de seu mundo, uma jornada cheia de esperança, de amadurecimento e de transformação. Anitta é a semente da música brasileira. Sua voz se espalhou pelo mundo, sem sementes, sem raízes, apenas um grito, um chamado para a liberdade, uma luta contra as barreiras que nos separam, que nos fazem cair em si mesmos. Ela é o símbolo da geração que quer transformar o mundo, que se importa com a sua voz e que usa a música como arma de libertação, de paz, de amor e de fraternidade. A carreira de Anitta transcendeu as fronteiras nacionais, conquistou milhões de fãs em todo o mundo e transformou a cena musical brasileira. Ela é uma mensageira da música, um símbolo de liberdade e esperança, que nos leva a explorar as profundezas de nossas almas, a viver a vida em suas mais intensas emoções, a celebrar o amor e a paz. Anitta é mais do que uma cantora, é uma lenda vivente, uma força natural, um símbolo da geração que se importa com a sua voz, com a sua música e com a sua transformação da cena musical brasileira. Em um cenário alegre, mas também difícil, no coração do Rio de Janeiro, nasceu Larissa de Macedo Machado, uma voz inesquecível que seria batizada com o toque mágico da vida. Em 30 de março de 1993, em Honório Gurgel, numa família simples e batalhadora, a jovem já mostrava sinais de um talento extraordinário, uma alma artística que se abriria caminho através do canto. Cresceu como um reflexo no espelho das colinas cariocas, absorvendo as ritmições do samba e a bateria do funk que vibrava nas ruas, em uma harmonia quase divina entre o tempo e o espaço. Sua casa era uma catareda de cultura popular brasileira, onde o som se transformava em paisagem sonora e as melodias eram os rios que acompanhavam o crescimento dela. Ainda uma criança, Larissa já participava dos corais da igreja, sua voz encantadora desbancando as notas mais altas do céu, em um cântico de amor e desafio à vida. A música era o abraço que sustentava sua jovialidade, e o canto era seu berço, onde ela descansava e reencontrava-se com si mesma após a cada dia de luta e magia. A vida se desenrolava em torno dela como uma melodia, e sua voz, como um respiro do Brasil, era o ponto de partida para a exploração de seu universo interior. Nas noites cálices, ela cantava à luz das estrelas, enquanto a brisa marinha caía sobre suas costas, em um ritual de amor e devoção às artes que seria a semente de sua vida. Mas era mais do que isso. Larissa era uma menina maravilha, cuja voz se transformava em um rio encantado que derramava seus segredos na terra da música brasileira. Ela vivia para cantar e a música vivia por meio dela. E assim nasceu o mito de uma jovem cujo coração batia ao som do funk, enquanto seu alma dançava com samba, em um balé eterno de amor e desejo por uma vida artística. A juventude de Larissa, antes de se transformar na ícone pop conhecida como Anitta, foi marcada por um vago senso de pertença a algum lugar e a alguém. Com uma mente em constante movimentação e um coração cheio de sonhos, ela andava pelas ruas da sua cidade, São Paulo, sempre à procura de algo maior, algo que lhe daria sentido à sua existência. Era nessa busca que encontrou refúgio em suas músicas, em suas canções, onde podia expressar tudo o que sentia e que a vida lhe oferecia. A primeira vez que Larissa ouviu se referir como Anitta foi um instante de descoberta. Acho que foi quando ela compreendeu que seu verdadeiro nome, Larissa, não representava mais o que ela era e queria ser. Anitta, por outro lado, era tudo de uma, sensual, ousada, incompreensível para alguns, mas fascinante para muitos. Era a personagem da novela que Larissa sempre quis ser, sensual e menina ao mesmo tempo. E desde então,
Anitta foi a encarnação do sonho de uma garota comum de São Paulo que sonhava em conquistar o mundo com sua voz e personalidade. Estudar administração de empresas e inglês não foram apenas atividades acadêmicas, mas sim a semente da futura rainha do pop brasileira. Aprendeu a liderar, a gerenciar e a se comunicar com pessoas de diferentes partes do mundo. Mas foi na música que encontrou seu verdadeiro caminho. Os pequenos shows e gravações independentes foram um passadinho para o grande palco onde Anitta se consagraria como artista. Durante esses anos, ela enfrentou dificuldades financeiras e críticas, mas sempre seguiu adiante com sua voz e carisma. E foi nesse caminho que encontrou os produtores que acreditaram em seu talento, apostando nele para alcançar o grande público. A história de Anitta é a de um sonho que se transformou em realidade. Sabe-se que a vida é como uma música e Anitta sabe muito bem desse ritmo. É uma música cheia de notas altas e baixas, mas sempre com o mesmo tema: amor, esperança e sonhos. E é nessa música que ela nos leva, em cada nota que canta, em cada palavra que fala, nos levando a um mundo onde as dreamers se tornam realeza. Na cidade de São Gonçalo, onde o mar batia nas areias com um ritmo contagiante, Anitta nasceu como uma luz que brilharia o mundo. Crescida entre os cantos vibrantes do samba e a energia incessante do funk carioca, sua alma foi moldada pela essência de um Brasil diversificado e vitalizado por sabores irresistíveis. Aos olhos dela, o mundo era uma festa, e ela aprendeu a dançar com as ondas que desferiam contra o litoral, enquanto os pés se entrecruzavam em um paz de Deus incessante com a terra. Era assim que ela aprendia a viver, sabe? A cada batida do mar, uma nova melodia nasceu em seu peito, e ela se esculpiu com as ondas, enquanto sonhos enchem suas veias até se transformar em realidade. Aos 14 anos, Anitta gravou sua primeira música, lançando-a no YouTube, Um Olhar Humilde para o Mundo. Era uma garota bonita, com cabelos negros ondulados e lábios vermelhos que contrastavam com a brilhante sorrisa que sempre iluminava o rosto. A música era chamada de Meiga e Abusada, e embora tivesse apenas 100 visualizações, ela já sabia que essa era sua chama. Mas foi com o Show das Poderosas que Anitta realmente explodiu, se transformando em um fenômeno nacional, batendo nas orelhas de todos os brasileiros. A música era uma declaração de intenções, uma revolta feminina, e ela era a voz disso. Com seus versos ardentes, ela dizia: "Não vou mais me calar, não vou mais ficar ajoelhada." A partir daí, Anitta se transformou em uma força natural do pop brasileiro, lançando sucesso depois de sucesso. Bang, Paradinha e Vai Malandra foram gritos de liberdade, canções que celebravam o carnaval dentro dela, a dança que se fazia no coração, o amor por um país cheio de mistérios e encantos. E com esse fogo interior, ela conseguiu deslumbrar palcos internacionais, conquistando fãs em todos os cantos do mundo. Juntou-se a J Balvin, Madonna e Cardi B em colaborações incríveis, compartilhando seu talento e sua paixão pelo pop. E foi assim que Anitta se tornou a embaixadora do funk brasileiro no mundo, levando para fora da sua terra natal a essência de uma cultura vibrante e diversificada. E hoje, quando ouço o mar batendo nas areias da praia do Itaguaçu, me lembro de Anitta, da sua história, da sua paixão pelo pop, e como ela transformou-se em uma luz que brilha no mundo. E eu sou grato por conhecê-la, porque ela é um símbolo do Brasil, um símbolo da sua essência, de seu carisma, de sua alegria de viver. É ela mesma um sonho vivo que brilha no mar, que se move com o ritmo dos seus pés, que dança com as ondas e canta com a natureza. E eu sinto-me feliz por tê-la conhecido, porque Anitta é uma história viva, uma lenda brasileira. A vida de Anitta é um poema vibrante, onde a batucada carioca e as notas do funk se entrecruzam com o brilho dos grandes circos. A partir da rua, ela subiu ao cenário mundial, sem perder a essência que a caracteriza, a autenticidade de uma mulher brasileira. Sob o céu carioca, onde o sol se esquece em abraços de vermelho e ouro, nasceu uma estrela insaciável. A menina das ruas cantava nos corredores da casa, enquanto as tias lavavam roupa. Sua voz, um grito liberador, ia buscar os sonhos escondidos entre o lamento e a alegria. Em um mundo de ritmos que se confundem, Anitta encontrou o seu. O funk carioca, como um rio que não se detém, impulsionou sua voz, fazendo com que as notas derramassem-se em cascatas de melodias inesquecíveis. Cada canção, uma carta escrita no sangue e na paixão, foi lançada como um desafio aos céus.
Mas Anitta é mais do que um nome. É o rosto de uma luta, uma perseverança que se transformou em vitória. A cada obstáculo, ela pisou com força e determinação, levando a sua música para lugares jamais imaginados. Com cada passo, a jovem mulher brasileira desafiava as barreiras culturais, mostrando que o som de casa poderia vibrar no palco mundial. E no meio de tudo, ela se tornou uma inspiração para quem sonha. Anitta ensinou que a disciplina é o caminho para o sucesso, que a coragem é a ponte entre os sonhos e a realidade, e que a ousadia é o segredo para transformar destinos. E então,